Para todos que querem ser confeiteiros, esta é uma aula obrigatória. Aperfeiçoada ao longo de 5 séculos, essa massa é amplamente utilizada tanto em preparações doces quanto salgadas. E hoje veremos a técnica correta para preparar vários clássicos da confeitaria internacional com ela. Olá, sou Carlos Salgado e hoje aprenderemos tudo sobre a massa choux. Choux significa repolho em francês. O nome vem da semelhança que a massa adquire depois de assada com pequenos repolhos. Mas esse nome só foi adotado a partir do século XVIII. Anteriormente, essa massa era conhecida como massa choux e foi apresentada pela primeira vez na corte do rei Henrique II da França, graças à sua esposa, a rainha Catarina de Médici. Existem milhares de receitas de massa choux. Alguns utilizam farinha de força e há quem se mantenha a receita mais tradicional, utilizando apenas água para obter uma massa mais leve e crocante. Mas há outras receitas, como as que veremos hoje, que combinam água e leite para obter mais sabor e cor. A massa choux pertence à família das massas escaldadas, pois a farinha se expande quando é cozida em água fervente com gordura e em seguida se enche no forno graças à adição de ovos. Em pequenas quantidades, pode ser feita totalmente à mão. Normalmente é finalizada em uma batedeira, usando o batedor de pá como acessório. Quais sobremesas ou receitas podemos fazer com a massa choux? A lista é enorme. Profiteroles, eclairs, entremetes como a torta Saint-Honoré, o Paris-Brest, a torta de profiteroles. Inclusive, a técnica da massa choux é a mesma usada para os churros ou os sonhos portugueses. Mas eclairs, churros e entremetes são sobremesas que precisam de um tutorial para cada um deles. Hoje vamos focar nos profiteroles e suas variantes. E para a receita que vamos preparar, precisaremos de 150 gramas de água, 150 gramas de leite, 18 gramas de mel, 6 gramas de sal, 132 gramas de manteiga cortada em cubos, 180 gramas de farinha de trigo previamente peneirada e 250 gramas de ovos batidos a temperatura ambiente. Aqueça uma panela com a manteiga, a água, o leite, o mel e o sal. Mexa para que todos os ingredientes se combinem bem antes de ferver. Quando atingir a fervura, retire do fogo e adicione a farinha. Misture bem com o líquido até obter uma massa homogênea, semelhante a um purê. Leve novamente ao fogo médio e cozinhe bem a massa, certificando-se de que não haja grumos. Cozinhe por aproximadamente 1 minuto até formar uma película no fundo e ouvir o som da massa fritando. Transfira para a tigela da batedeira e com a pá deixe esfriar um pouco. Após cerca de 2 minutos, adicione os ovos em 4 partes.
espere que cada quantidade seja absorvida antes de adicionar a seguinte. Finalmente, obteremos uma massa lisa e brilhante. Sabemos que está pronta se pudermos formar fitas com ela. Cubra com filme plástico e deixe descansar por 1 hora. Agora que temos nossa massa choux pronta, começaremos com os clássicos profiteroles. Pré-aquecemos o forno a 170 graus. Vamos usar um bico de 16 mm de diâmetro. Podem ser assados em papel manteiga ou tapete de silicone. No papel manteiga, usamos a base do mesmo bico para desenhar a referência no verso da folha. Isso também pode ser usado como guia sob o tapete de silicone. Alterne os círculos para permitir que o ar circule e usasse de maneira uniforme. Uma vez que a massa esteja na manga de confeitar, certifique-se de que não haja ar preso. Posicione o bico a meio centímetro da assadeira. Pressione e deixe que a massa se expanda em uma semesfera enquanto sobe um pouco a manga. Pare e finalize com um movimento circular do pulso. Não se preocupe com os picos. Podemos achatá-los com um garfo ou colher previamente umedecidos, ou também com as pontas dos dedos umedecidos em água. Uma vez que a assadeira esteja pronta, polvilhe com açúcar de confeiteiro e leve ao congelador por cerca de 20 minutos. Retire do congelador e polvilhe novamente com açúcar de confeiteiro. Leve ao forno para assar por cerca de 25 minutos sem ventilador. Durante esse tempo, é fundamental não abrir a porta do forno. Coloque a assadeira sempre na prateleira do meio do forno. Agora baixe a temperatura do forno para 150 e deixe assar por mais 5 ou 10 minutos. Os profiteroles devem ficar bem secos e com uma cor dourada escura. Retire do forno e transfira o mais rápido possível para uma grade para esfriar. Isso evita que a umidade se acumule entre o profiterole e a assadeira.
Para esses profiteroles já tenho pronto um clássico creme de confeiteiro. Todos os cremes que vou usar hoje estão publicados e explicados em detalhe nos tutoriais dos 12 cremes. Os links estão na descrição. Se cortar transversalmente, você verá a cavidade do profiterol. Para inserir o creme, existem bicos especiais em forma de grandes seringas. Se você não tiver, pode fazer um pequeno corte em cruz e em seguida recheie o creme. Depois de recheados, leve-os à geladeira por cerca de 20 minutos. Para a cobertura, prepare esta receita simples de ganache de chocolate. 175 gramas de chocolate amargo, 175 gramas de creme de leite quente, 30 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Emulsione bem os ingredientes. Simplesmente mergulhe a parte superior do profiterol no ganache e certifique-se de remover o excesso. E aqui estão os clássicos profiteroles com creme de confeiteiro. São tão simples e deliciosos. Agora vamos fazer esta variação conhecida como chouquette. As chouquettes costumam ser um pouco menores que os clássicos profiteroles e levam uma camada de açúcar cristal que dá um toque crocante. Vamos usar um bico de 8 mm de diâmetro. Distribua o açúcar cristal no topo e leva à assadeira ou congelador por cerca de 20 minutos. Depois retire do congelador e leve diretamente ao forno a 170 graus por cerca de 20 a 25 minutos. Se ainda não estiverem douradas, deixe por mais 5 minutos. Deixe esfriar em uma grade. Essas chouquettes são extremamente deliciosas, pois têm essa crosta doce que dá um toque crocante. Por isso, um creme diplomático, bem leve e não muito doce, é perfeito. Quando for preparar o creme diplomático, lembre-se de diminuir um pouco o açúcar do creme de confeiteiro e não adicionar açúcar ao creme de leite. São realmente viciantes. Agora vamos ver como fazer esses perfeitos profiteroles com craquelin. Essa camada crocante no topo
não só dá um sabor extraordinário, mas também garante um assado perfeito. O aroma é indescritível. O craquelin permite que o profiterol cresça perfeitamente. Para preparar o craquelin, simplesmente bata à mão ou na batadeira 80 gramas de manteiga em temperatura ambiente e 100 gramas de açúcar mascavo. Uma vez que esteja bem cremoso, adicione 100 gramas de farinha de trigo. Misture bem sem mexer muito. Uma vez pronto, abra entre duas folhas de papel manteiga com uma espessura de cerca de 2 a 3 mm e leve ao congelador por 1 hora. Preaqueça o forno a 260 graus. Para esses profiteroles, vamos usar um bico de confeitar de 12 mm e outro de 20 mm de diâmetro. Para os profiteroles moldados com bico de 12 mm, usaremos um cortador de 4 cm para marcar os círculos de craquelin. Para os moldados com o bico de 20 mm, usaremos um cortador de 7 cm e meio. Moldamos alguns profiteroles grandes e outros médios. Não se preocupem com os picos ou irregularidades. Em seguida, retiramos os círculos congelados de craquelin e os colocamos no topo, aplicando uma leve pressão. Uma vez que todos os profiteroles estiverem cobertos, levamos as assadeiras ao forno pré-aquecido a 260 graus. Colocamos a nível médio. Assim que as assadeiras estiverem dentro, desligamos o forno e esperamos cerca de 20 minutos para os médios e 30 minutos para os grandes. Ligamos novamente o forno, desta vez a 170 graus, e assamos por mais 10 minutos. Os maiores precisarão de mais 10 minutos. Uma vez prontos, deixe esfriar em uma grade. E esses profiteroles podem ser recheados com um creme diplomático de chocolate. Para esses com chocolate, polvilhe um pouco de cacau em pó. E se quiser usar o mesmo creme diplomático que usamos para rechear as choquetes, então polvilhe com açúcar de confeiteiro. Também podemos cortar o topo. Na base, adicione um creme de confeiteiro e depois faça uma espiral de chantilly. Corte um pouco o topo do profiterol, polvilhe com açúcar de confeiteiro e finalize colocando-o novamente como um pequeno chapéu.
Também podemos rechear a partir do topo em vez da base e depois cobrir com um toque de creme. A criatividade não tem limites. E aqui temos as clássicas religiosas, muito fáceis de fazer. Elas receberam esse nome porque se assemelham à imagem das freiras. E não poderíamos deixar de lado o clássico profiterol com sorvete e calda quente de chocolate. E este é o fechamento perfeito para um jantar magnífico, com convidados em casa. Só precisamos de um bom sorvete de baunilha do mercado e preparar esta deliciosa calda de chocolate. 50 gramas de cacau em pó, 50 gramas de chocolate amargo, 150 gramas de açúcar de confeiteiro, 250 gramas de água e uma colher de sopa de café expresso. Aqueça a água e dissolva bem o cacau em pó. Depois adicione o chocolate. Por fim, adicione o açúcar e o café. Leve a ferver. Pode ser usada imediatamente ou refrigerada e aquecida posteriormente. E aqui temos um clássico e tentador profiterol com sorvete de baunilha e calda quente de chocolate. E o que acharam desta pequena introdução à massa choux? Espero que se animem a fazer os profiteroles ou alguma dessas variantes. Se você gostou desse vídeo, por favor, meta like. E se você gosta do meu conteúdo, por favor, se inscreva para mais aulas de confeitaria. Obrigado por se juntar a mim e até a próxima!